O Jornal Itaguacê está aqui no Salão Verde, na Câmara Federal, e hoje vamos bater um papo aqui com o deputado Bom Gás, do Rio Grande do Sul. Como está, deputado, o Rio Grande do Sul? Como é que estão as coisas? Olha, que loucura, né? Primeiro te saudar todos os teus telespectadores que te acompanham, os internautas. Dizer que nós, no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo uma seca. Alguém pode dizer, mas a seca é coisa do Nordeste. Tem regiões que a seca é tão grande, a falta da chuva, que tem gente que não tem água para beber ou água para os animais. Então nós estamos cobrando do governo federal para que ele repasse recursos, além de renegociar dívidas, possa alcançar recursos das prefeituras, para não deixar nenhuma pessoa, né, nesse momento difícil, sem apoio, como nós precisamos sempre fazer. Mas no mais, nós estamos no Rio Grande do Sul sofrendo os mesmos impactos que o povo brasileiro sofre. O governo de lá, que é dos tucanos, o Eduardo Leite, que é o governador, ele faz a mesma coisa que o Bolsonaro. Manda projeto de reforma para tirar os direitos da Previdência, manda projeto para os deputados de lá para venderem patrimônio público e aumentou os impostos sobre os combustíveis. Então a gasolina já é tão cara e lá é mais cara. A gasolina no nosso estado é mais cara do país. Por causa disso. Isso mostra que as gestões, ou do Bolsonaro, ou do Centrão, ou dos tucanos, não é boa para o país. E por isso nós estamos lá trabalhando para reapresentar os nossos projetos, que eram exatamente o que o Lula fazia no Brasil. Quando tinha crise, ele colocava investimentos públicos. E daí o povo podia pegar, financiar, as lojas vendiam, o comércio vendia, a indústria tinha que produzir, o emprego era gerado. Isso é importante. E infelizmente o Rio Grande do Sul está na mesma lógica do Bolsonaro, o que não é bom para o nosso estado. O senhor me deixou uma deixa, eu tive agora uns 2 meses atrás no Rio Grande do Sul. E o que diz lá que o Rio Grande do Sul está desleixado, empobreceu, isso procede? Empobreceu. Nós temos ainda uma economia forte, porque tem uma produção agrícola forte, que está sofrendo nesse momento por causa da estiagem. Nós temos uma indústria forte de máquinas e implementos agrícolas que vende menos, porque se o agricultor não compra e não tem mais os programas que nós tínhamos no tempo do Lula, que era o Mais Alimentos, onde as pessoas compravam com juros melhores. Agora a taxa Selic baixou, a inflação baixou, só que o juro ficou alto. Então nós estamos pagando juro real. E o consumo baixa. Então isso não tem economia que resista. Deputado, voltando aqui para a questão da conjuntura nacional. Vocês estão aqui nessa tramitação aqui da questão do PIBinho. Vamos falar aqui o que é essa medida provisória verde e amarela? Essa medida verde e amarela é uma nova MP, é 905, e ela, na verdade, vai dar sequência ao que era a reforma trabalhista. Processos de fragmentação, fragilização das relações de trabalho. Concentração de riqueza. A reforma trabalhista, ela já rasgou várias medidas da nossa CLT, da Constituição das Leis de Trabalho. E algumas coisas eles não conseguiram aprovar. E isso ele está mandando agora na medida provisória verde e amarela. Ela passa a ser a possibilidade do jovem poder estudar, trabalhar, através de uma carteira verde e amarela, não a carteira azul. A carteira azul é que dá a garantia de emprego, ela dá a garantia do 13º salário, a garantia de férias, os adicionais, o que são a legislação. A carteira verde e amarela ela vai ser um contrato precarizado, com um limite de salário, né? E só para um período. E ainda aproveitou esta medida provisória para fazer as pessoas, por exemplo, os bancários trabalhar aos sábados, as pessoas trabalhar aos domingos. Pode trabalhar domingo, não tem problema nenhum, contanto que tu tenha acordo com a categoria e com isso tu tenha um pagamento extra. E é isso que é o direito. O comerciário ganha melhor. Exatamente, quem trabalha o domingo. Agora não. Agora você vai trabalhar o domingo, quem vai dizer que tu tem que trabalhar o domingo não é você que opta, é o patrão que vai decidir. E aí ele vai te dar uma folga durante a semana. Então o senhor, como pai de família, vai trabalhar no domingo e vai ter a folga na terça. A sua esposa vai trabalhar no domingo e vai ter a folga na quarta. E o seu filho vai trabalhar no domingo e vai ter a folga na quinta. Então vocês, como família, nunca mais vão se encontrar.
Nunca almoça juntos? Não vai mais almoçar juntos, não vai ter mais o domingo, que é o domingo do culto, de ir na reza, de ir na tua igreja, de ir com a tua família, fazer teu churrasquinho em casa, curtir a família. Então, na verdade, isso é uma agressão à família brasileira, isso é uma agressão ao trabalhador, e isso está na medida provisória 905. Deputado, uma outra coisa que eu queria entrar no assunto, e eu tenho falado aqui, agorinha falei com a nossa presidenta, do PT, Gleice Hoffmann, e ela disse, falamos sobre a questão, às vezes esse presidente nosso, ele foge da bola, ele está aí querendo mobilizar o povo contra o Congresso e contra o Supremo. Isso não é um ato contra a Constituição? É um ato de crime de responsabilidade e, principalmente, ele quer jogar o povo contra a casa onde ele era deputado. E se o povo hoje não gosta da política... 7 mandatos? Exatamente, é por causa da política do Bolsonaro, que mente descaradamente. Agora, por exemplo, ele mentiu dizendo que a eleição foi fraude. Na verdade, a reeleição foi fraude, não no conceito dele. Foi fraude porque o Moro não deixou o Lula participar. Porque se o Lula participasse, ele não seria presidente. Então, na verdade, ele toda hora inventa uma coisa. Agora ele mandou um projeto para a Câmara, ele disse que não mandou. Então, é uma situação, digamos assim, inusitada. Entendeu? A palavra do Bolsonaro, um risco na água, é a mesma coisa. Ela não dá para acreditar. Ele precisa mentir, inventar, para exatamente fugir das pautas. Ele tem que tergiversar. Porque duas coisas estão acontecendo. Primeiro, a investigação sobre a família dele, os filhos, envolvimento na milícia, no assassinato da Marielle, agora na queima de arquivo de um dos milicianos, que era um dos chefes do escritório do crime, onde familiares trabalhavam nos gabinetes dos filhos dele. A fake news aqui que mostra que no gabinete do filho dele se propagava mentiras. Mentiras. Aqui dentro da casa, com dinheiro público. E na fake news estão aparecendo muitos podres. Muitos podres. E isso é quebra de decoro. Então, o que precisa acontecer? Ele precisa desviar do assunto. Então, ele foge desse assunto porque as investigações andam. Em segundo lugar, foi uma vergonha tão grande para o Brasil. No ano passado não tinha coronavírus. Agora tem coronavírus, tem o problema do petróleo. Então toda a economia mundial realmente está num refluxo. Agora no ano passado não tinha coronavírus, não tinha essa crise do petróleo. Venderam patrimônio, fizeram as reformas. E tudo isso era para quê? Para a economia crescer. E a economia não cresceu. Foi um pibinho de 1,1%. Então, esse é um fracasso do Paulo Guedes, é um fracasso do governo. É o voo da galinha. Exatamente, o voo da galinha aqui, mas nem voou direito, né? Só começou o voo e já caiu. Então, o que acontece? Ele tem que fugir desse assunto. Então, ele traz um palhaço para dar uma entrevista, entrega banana para os jornalistas. Quer dizer, é uma vergonha para o país. Então ele tem que fugir do assunto, porque se ele tem que explicar a realidade, tem que explicar por que o país não cresce, por que o país não gera emprego e qual é o envolvimento da família dele com as bandidagens nesse país. Essa queremos saber. E aí o Moro, olha o que o Moro faz. O Moro corre para prender o Lula. E injustamente sem prova. E agora ele corre para o Uruguai, para o Paraguai, para soltar o Ronaldinho, que malversou lá a documentação, falsificou a documentação dele. Então, na verdade, imagina ele ser ministro. Que juiz é esse? Não é mais juiz, ele não é ministro, ele é, na verdade, advogado da família do Bolsonaro, entendeu? Para defender essas questões. Então, não dá para aceitar isso. Então, estamos realmente numa situação difícil no nosso país. Olha, deputado, citando nesse assunto aí do Moro que o senhor falou, o governador do Rio de Janeiro deu uma boa nele. Ele disse, rapaz, você nunca mandou a Polícia Federal aqui investigar o Queiroz, saber onde é que o Queiroz está, saber quem foi os verdadeiros assassinos, quem mandou, os milicianos. Mas você mandou a Polícia Federal para investigar um porteiro? Exatamente. Vai dar, como é que diz assim, fala grosso com Venezuela, mas fala fino com os Estados Unidos. Isso. Então fala grosso com o porteiro, e fala fino com o Queiroz, com os milicianos. Então essa é a grande contradição. Mas felizmente
parece que o Brasil está começando a enxergar isso. Ainda está difícil, os paneleiros que fizeram as manifestações, quando o dólar estava baixo, achavam que tinha que ser mais baixo. Quando a gasolina estava 2 e pouco, achavam que estava muito cara. Quando a Dilma estava no governo, faziam tudo contra ela. Agora o dólar está em 5, a gasolina está em 5, o diesel está lá inviabilizando os caminhoneiros terem sua rentabilidade e as manifestações não estão acontecendo. Então está na hora de nós acordarmos, está na hora de nos manifestarmos, nós dizemos vamos defender o Brasil, porque ele está destruindo e entregando o nosso país. Todos na rua. Deputado do Jornal Taguacei agradece muito. Eu tenho um grande prazer sempre estar falando com o senhor. Olha, eu que agradeço e êxito sempre para o teu programa.